Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Grato a Deus, nos reunimos mais uma vez, subimos à casa de Deus para aprendermos um pouco mais das Escrituras Sagradas, aprendermos sobre o pentecostalismo, esta série de lições que tem sido, a meu ver, fascinante. Tenho aprendido muito. É importante aprendermos isso porque são as nossas raízes, né? Felizmente a gente conversa com muitas pessoas e perguntamos por que você é um pentecostal? E às vezes muitos de nós não conseguem explicar o porquê do que é o pentecostalismo. E essa série de lições vem para nos ensinar, mostrar a nossa identidade, como foi formado o pentecostalismo moderno, como que nós nos tornamos pentecostais e o porquê somos. O mais importante, antes de entrar na lição, é nós olharmos para trás e vermos que a luta destes movimentos, de homens levantados por Deus em todas as eras, desde o início da igreja, sempre houve uma grande preocupação. Retorno às Escrituras, retorno ao caráter, à santidade e uma vida com Deus. Voltar-se plenamente a Deus. E conforme os anos se passavam, às vezes determinado movimento se esfriava. Deus levantava alguém novamente com ímpeto, força, cheio do Espírito Santo, para trazer novamente o povo um retorno às Escrituras, para estar de acordo com a vontade de Deus. Esta aula de hoje, não é porque eu estou ministrando, mas eu vejo ela como uma das principais, pastor Eliseu, porque ela faz a ligação do passado com o pentecostalismo moderno. Ela é a chave de tudo, da base da nossa teologia, que formou-se então o pentecostalismo moderno já no século XX. Esta aula que começa lá no século XVIII, com as influências de John Wesley, e atravessa 2 séculos, chegando até nós, mais de 2 séculos. Então mostra a importância de nós aprendermos sobre este movimento de santidade, e essa necessidade de vivermos uma vida de santidade, voltados às Escrituras, e uma vida agradável a Deus. O movimento de santidade, Holiness Movement, que é em inglês, mostra esse desejo e anseio, sim, pela santidade de Deus, porque Deus é um Deus moral, é um Deus ético, um Deus puro, um Deus onde a absoluta santidade reside nele, e consequentemente seus servos precisam viver uma vida de santidade, de perfeição, uma vida de acordo com as Sagradas Escrituras. Então este movimento de santidade, ele é tremendamente influenciado, sim, por pietistas, por puritanos, mas principalmente por John Wesley. E nós aprendemos um pouco com o pastor, pouco não, né, bastante, né, com o pastor Enoque Vieira na terça-feira, sobre o wesleyanismo, que criou esses alicerces para o movimento de santidade. Wesley, conforme aprendemos e estudamos, ele focava muito no caráter cristão, em o cristão andar como Cristo andou, ter uma vida de consagração plena, de oração, de jejum, de busca plena a Deus, e não viver numa ortodoxia morta, mas uma vida. Wesley cria numa religião do coração, onde, pastor Alberto, a teologia entrava pela mente, mas ela queimava e acendia dentro do coração do homem, a ponto de impactar a sociedade à sua volta e todos que ouviam o Evangelho. Então este era o sermão, a base teológica de Wesley que vai influenciando a sociedade. Porém, havendo com o passar do tempo releituras, homens que vão olhando esta teologia e de certa forma não discordando, mas tentando adequá-la melhor, numa nova visão, vendo de forma diferente. Os próprios seguidores, discípulos de Wesley, começam a trabalhar uma teologia que vai sendo o alicerce e base para o movimento da santidade. Porque Wesley cria da seguinte forma, quando você lê nos livros de teologia, crise e processo. Crise não é problema, pastor Eliseu Lima. Crise, teologicamente, é um momento decisivo, um momento crucial. Então, todo crente tem um momento crucial, que é a sua conversão. É um momento que muda a sua vida por completo. E Wesley cria num processo, Dr. Wilson, pastor Wilson, que era um processo de santificação, de aperfeiçoamento, de melhoria espiritual, onde cada vez mais o caráter de Deus vai sendo reimplantado em nós. Nós que outrora estávamos longe de Deus e o homem caiu através de Adão, a imagem de Deus foi deformada. Wesley pregava que essa imagem poderia ser restaurada. Mas seus seguidores fazem um complemento. Eles criam teologicamente em crise, processo crise, pastor Jonas. Ou seja, um momento decisivo de conversão, um processo de santificação. E mais um momento decisivo, que segundo eles, era o batismo com o Espírito Santo, a capacitação dada por Deus. Esse homem que serve de base, de alicerce ao movimento de santidade, contemporâneo de Wesley, muitos até chegavam a dizer que ele seria o sucessor de Wesley no metodismo, se chamava John Fletcher. Fletcher começa com o pensamento do batismo no Espírito Santo.
algo que estava um pouco deixado de lado. A ortodoxia, ou seja, a pregação da doutrina, o ensinamento firme das Escrituras, que é extremamente importante, estava em voga. A transformação de vida estava em voga, mas parece que a pessoa do Espírito havia sido deixada um pouco de lado. E Fletcher começa com os seus ensinamentos, e ele baseava toda a sua crença em 3 dispensações. Professor Fabiano, o senhor conhece melhor do que eu sobre isso. Ele cria na dispensação do Pai, do Filho e do Espírito. Fletcher definia a história da igreja desta forma, dizendo que a dispensação do Pai era a lei, os profetas. A dispensação do Filho era a morte expiatória de Cristo no Calvário e a justificação do homem crendo na entrega de Cristo na cruz. E a terceira dispensação que Fletcher afirmava era a era do Espírito, a dimensão de vivermos plenamente no Espírito, a dispensação do Espírito Santo do Senhor. Então, para Fletcher, esse seguidor de Wesley que começa a adaptar mais ainda a teologia, a igreja, ela vive agora numa dispensação do Espírito, onde o poder de Deus é real sobre ela, onde ela é capacitada por Deus para proclamar as boas novas, onde ela não expõe uma escritura meramente seca, uma letra que a fé não mexe nos corações, não mexe nas emoções e não entra na alma. Fletcher cria que quando a palavra de Deus é pregada, agora na era da igreja, o poder de Deus é manifesto de forma tal, transformando corações, reavivando e aquecendo a fé do povo. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma readequação desta teologia. E ele começa a traduzir este pensamento: batismo com o Espírito Santo. O movimento da santidade pega este gancho de Fletcher e começa a ensinar, mostrar numa visão mais pneumatológica. Como assim, irmão Lincoln? Enquanto Wesley tinha uma visão cristológica, ou seja, a pessoa de Cristo, que através dele, a imagem caída do homem, por ter se distanciado de Deus, ao andar com Cristo, a imagem de Deus é restaurada em nós. Fletcher e o movimento da santidade tinha uma visão mais pneumatológica, ou seja, a ação plena do Espírito Santo. Não é, pastor Eliseu, que Wesley não cria na ação do Espírito Santo, pelo contrário, é só a forma teológica de estar trabalhando, de ensinando, de fazendo separações. E por isso que é espetacular, doutor Luiz, essa série de lições, porque a gente vai vendo que a teologia ela não vem pronta, ela vai dia após dia sendo reescrita, restabelecida, direcionada. Homens vão se debruçando sobre os escritos sagrados e mediante isso eles vão trabalhando na melhor forma de chegar, de ver e da igreja andar nos caminhos do Senhor. Então o movimento de santidade baseia-se nisso, nesse pensamento de Fletcher, batismo do Espírito Santo. Porém, quando este pensamento começa a crescer, e olha que Fletcher morre antes de Wesley, Wesley escreve cartas a Fletcher porque havia uma preocupação, e eu vejo que ela é importantíssima, a preocupação dela, pastor Tamiro, essa preocupação com os nossos dias. A preocupação de John Wesley na formatação desta teologia era: tudo bem, vocês creem no batismo do Espírito Santo, no agir de Deus, e realmente há, porém a minha preocupação é a santidade ser deixada de lado. Devemos buscar os mecanismos dados por Deus. Waterford chega a dizer que o batismo do Espírito Santo são ferramentas e equipamentos que Deus capacita o crente para realizar a obra. Só que o Wesley diz: cuidado, ao focar tão somente na pessoa do Espírito, vocês esquecerem o caráter, a santidade, a vida intrínseca com Deus, a perfeição cristã que Wesley pregava e tanto falava acerca dela, a ponto do homem viver todos os dias a ponto de erradicar o pecado, viver uma vida totalmente santa, voltada para Deus. Fletcher pega esta visão. De certa forma, a história não conta que ele recebe de bom grado o conselho, mas na sua teologia a gente vê isso. Fletcher, que influencia o movimento de santidade, diz: há uma luta diária entre a carne e o Espírito, mas se nós buscarmos a presença plena do Espírito Santo, nós vamos viver uma vida vitoriosa para a glória do nome do Senhor. Não vamos abandonar a santidade, não. Ela é a base para que nós tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo do Senhor. Louvado seja Deus. Então este movimento, que trata aí no tópico primeiro, fala sobre esta preocupação intensa, de viver uma vida intensa e fervorosa no Espírito Santo do Senhor. Retornando aos ensinamentos metodistas da santidade, porém com esse pensamento de segunda bênção, que é o tópico 1.3. Enquanto para o Wesley, a segunda bênção
era esta tremenda capacidade dada por Deus para que eu e você vivêssemos uma vida santa. Para o movimento de santidade, a segunda bênção, entre aspas, tá? Umas aspas bem grandes, tá? Essa segunda unção seria para uma capacitação dada pelo Espírito Santo. Como disse na introdução, Deus é um Deus moral, um Deus santo. João, na sua epístola, diz que aquele que nele está deve andar como ele andou. É um padrão moral que eu e você precisamos viver. Não há como eu e você afirmarmos que estamos em Cristo e mantermos a vida como de outrora, pecando, errando, falhando, blasfemando e cometendo tantas e tantas atrocidades. E não somente pecados externos, onde o homem vê, mas pecados mesmo internos, de sentimento, de sensações, de ira, de contenda e falsidade e tantas outras coisas. Precisamos manter esta santidade porque Deus é santo. Deus nos chamou da imundícia e nos trouxe à santidade. Deus nos resgatou das trevas e nos trouxe então para a sua maravilhosa luz. É aquilo que eu amo quando o pastor Enoque, a gente gosta de ouvir ele, quando ele fala que o Espírito Santo, através da cruz de Cristo, iluminou os porões da nossa alma, ou seja, mostra tudo o que havia escondido dentro de nós. E a santificação é isso, é um processo transformador, onde tudo que é de ruim que há dentro de nós vai sendo arrancado, e a imagem de Deus vai sendo restaurada. Então este movimento se preocupava sim, continuou se preocupando com essa intensidade de santidade, mas foi além. Para eles, essa segunda bênção era distinta dessa justificação, que é um termo jurídico que Paulo escreve aos Romanos. Nós estávamos destituídos da glória de Deus, mas pelos méritos da cruz de Cristo, nos tornamos justos, ou seja, aceitáveis perante Deus. E eles criam que justificados, santificados, agora tinha algo a mais de Deus, que poderia vir sobre a vida do homem, capacitando para a proclamação do Evangelho. Esta segunda bênção, segundo eles, era o batismo no Espírito Santo. Do movimento de santidade, surgem outros. Você vai ver aí na sua revista, apesar que não está de ordem cronológica na nossa revista, fala sobre o movimento de Keswick. A pronúncia mais correta é Keswick, pronúncia britânica. Este movimento não era um movimento baseado em determinada denominação. Apesar que o movimento de santidade dele surgiram inúmeras denominações, o movimento Keswick não. Muito um pouquinho mais de história, tá? Para depois a gente voltar para a praticidade. A gente precisa entender a história da igreja. O movimento de Keswick foram várias igrejas que se reuniram. E em 1875 começaram a debater a teologia, para formatar uma teologia correta, de acordo com a visão de Deus, com o que eles achavam com relação ao batismo do Espírito Santo. Que eles viam que esse batismo do Espírito Santo levaria o crente a viver uma vida vitoriosa. Em nenhum momento afirmando que pelo fato de ser batizado você estava superior aos outros, ou agora você era um semideus e todos deveriam parar diante de você. Não, pelo contrário. Eles viam que isso eram ferramentas dadas por Deus que impulsionariam as pessoas a viverem cada vez mais voltados ao Senhor, voltados cada vez mais à proclamação do Evangelho, à expansão do reino de Deus. Então, para eles, neste movimento de Keswick, reafirma-se ainda mais que o batismo no Espírito Santo era necessário. Apesar de não ser algo escriturístico, ou seja, não há uma expressão bíblica já escrita na Bíblia desta forma. Porém, ao analisarmos a Bíblia e a teologia que vinha sendo montada, coloca-se este pensamento do batismo no Espírito Santo. E este pensamento vai se alargando cada vez mais, de uma vida vitoriosa. Anos anteriores, ocorreu o movimento de Edward Irving. E aí é interessante, Irving era presbiteriano. Vinha de uma igreja cessacionista que não cria na continuidade dos dons e nem a ação plena do Espírito Santo como nós cremos. Mas Irving começa a se voltar a Deus. Ele era um grande pregador, uma capacidade de oratória tremenda, um carisma, uma forma de prender as pessoas e fazia inúmeros cultos nos lares, proclamação da palavra de Deus. Mas, doutor Wilson, Deus começa a impulsioná-lo a falar sobre os dons do Espírito Santo, a voltar. O maior sonho de Edward Irving era a igreja vivenciar aquilo que está escrito em Atos dos Apóstolos. A igreja do pastor Ezequiel Duarte vivenciar o que os apóstolos vivenciavam. Ele tinha essa visão apostólica e ele começa sistematicamente, claro, ele falava das doutrinas bíblicas, mas sistematicamente ele começa a reunir a igreja e pregar sobre dons,
sobre línguas estranhas, sobre o poder de Deus e para a glória do Senhor, lá para o 1831, aproximadamente, pastor Gilmar, ele está pregando sobre dons, e Deus começa a batizar pessoas em línguas estranhas, e naquela igreja, uma igreja que ele assume com 100 e poucas pessoas, pula para mais de 1000 pessoas, e a glória de Deus começa a ser manifesta de uma forma linda e maravilhosa. A gente sempre lembra da Rua Azusa, né? Que é a próxima aula. Mas já em 1830, pastor Eliseu, Deus já estava afogueando corações. Havia relatos históricos na época que na Índia, na Finlândia, Jesus já estava batizando no Espírito Santo, louvado seja Deus. Mas, irmão Lincoln, por quê? E ao analisar isso eu vejo, porque estava sendo falado sobre isso, pastor Eliseu. É algo lógico, quando nas nossas igrejas, em nossas prédicas, nossos ensinos e sermões, nós falamos demais, pastora Priscila, sobre a santidade, consequentemente, o nosso povo vai viver cada vez uma vida mais moral. Quando se falamos demais sobre a oração, nós vamos impulsionar os crentes a orar. Mesma coisa com relação ao jejum ou estudo das Escrituras. E por que começou então a ter tanto batismo com o Espírito Santo, dons e maravilhas? Porque os pastores começaram a se voltar tão somente a isso. O ensinamento de vivenciar aquilo. Todos os ensinamentos são necessários, mas naquela época voltou-se mais a este ensinamento. Irving começa a ensinar, Jesus começa a batizar no Espírito Santo, manifestação de dom. Certo é que a história conta que Irving nunca falou em línguas estranhas. Interessante, pastor Eliseu. O homem que foi usado para que inúmeras pessoas recebessem o batismo com o Espírito Santo, Irving nunca falou em línguas. Mas ele é expulso da igreja presbiteriana por sua doutrina, por seu pensamento teológico. E a obra de Deus segue avançando, isso criando bases. Irving, século XIX. Movimento de Keswick, isso na primeira metade do século XIX. Movimento de Keswick, a segunda metade do século XIX, ou seja, 1800 e pouco. Aí a lição segue correndo, para a gente fazer uma aplicabilidade. Pentecostais de um movimento de santidade. Já começa a falar do pentecostalismo moderno, por assim dizer, que chega até nós, que nós lembramos da Rua Azusa, mas é bom lembrarmos um pouco antes, um homem extremamente influenciado pelos ensinamentos de Fletcher, do movimento de santidade, Charles Fox Parham. Parham era um professor, e ele sente, irmão Jader, no seu coração aquecer esta importância de falar sobre os dons, falar sobre as línguas estranhas. E um dia, pastor Ezequiel, ele na sua sala de aula, nós estamos na escola dominical. Às vezes a gente faz separação do culto com a escola dominical, a área acadêmica. Jesus não faz isso não, pastora Priscila. Numa sala de aula, Parham começa, pastor Lucas, a falar sobre os dons, sobre a presença de Deus, que era algo contemporâneo, não era algo do passado, que nós olharíamos como história. Parham dizia, é algo para nós. Deus tem isso para nós, e para a glória do Senhor. Uma aluna sua, naquela hora, começa a falar em línguas estranhas. Dias depois, a sala de aula impactada pelo poder de Deus, e Deus move aquele lugar para a glória do Senhor, porque foi falado que ainda era contemporâneo, ou seja, os dons não cessaram, era disponível. E eu abro um parênteses aqui para mim e para você. Se você pensa que era algo do passado, como os sensacionistas dizem, Deus não faz mais, era algo só dos apóstolos, leigo engano, hein? Jesus ainda batiza no Espírito Santo. Os dons os dons de Deus ainda estão disponíveis à sua igreja. Jesus ainda levanta profetas, ainda usa homens na cura, discernimento, interpretação de línguas, variedade de línguas. Deus ainda usa o homem no dom da fé, operação de maravilhas. Ele ainda é o mesmo Senhor, louvado seja Deus. Deixa eu cuidar aqui, senão eu acabo pregando. Então a irmã que é batizada, ela é Agnes Osman. Ela fala em línguas estranhas. Inúmeros são batizados. Então a grande contribuição teológica de Parham, trazendo aqui para o pentecostalismo moderno, foi essa insistência de continuar ensinando. Ele vai batizar. Por isso que nós temos que insistir na doutrina, de falar sobre o batismo do Espírito Santo, afoguear os corações. E ele aprende isso lá atrás com Wesley. Por isso a importância de termos estudado tanto sobre John Wesley. Wesley, quando reunia nas suas orações, e a gente vai tirar um período de oração sobre isso, Wesley, quando se reunia em oração, em vigília, que começava às 9 horas da noite, não tinha um prazo determinado, pastor Eliseu. Nós vamos orar até o coração queimar. E às vezes, entre eles mesmos, eles paravam, professor Fernando,
e olhava um para o outro e fala assim: estamos orando fervorosamente de verdade ou não? Não, então vamos orar mais intensamente, para que o coração queimasse, o coração incendiasse. Paulo da mesma forma, começa com as suas ministrações afogueadas, cheias da presença de Deus, e Jesus vai batizando com o Espírito Santo. Já fica um gancho para a próxima aula, que fala sobre a rua Azusa. Apesar que esta aula, o último tópico, fala sobre a rua Azusa, que William Seymour, o homem negro, que congregava com um branco, e naquela época complicada, vocês vão aprender um pouquinho na próxima aula, sobre essa separação que estava havendo sobre negros e brancos, uma confusão, que a igreja serve, usada por Deus para trazer a proximidade, a união, mostrando que esse pensamento humano de racismo é totalmente corrupto e imoral, e uma afronta contra Deus. Ele, um aluno de Parham, é usado por Deus posteriormente. Então nós vemos que este desencadeamento teológico vai sendo montado, mostrando a importância que o batismo no Espírito Santo vai sendo ensinado. Claro que Wesley jamais usou a expressão batismo no Espírito Santo. Fletcher, sim, usa essa expressão. Mas a gente vê, pastora Ney, a teologia sendo montada ano após ano. E Deus levantando vidas, purificando a igreja, restaurando a igreja, aquecendo os corações passo a passo. E através destas vidas, o pentecostalismo chegou até nós. Mas quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, a gente vê a importância. Mas, irmão Lincoln, por quê que estes homens se preocupavam tanto com o batismo no Espírito Santo? Porque eles se preocupavam, para a gente fazer uma aplicação para nós, se preocupavam tanto nessa chama acesa dentro do coração. Em nenhum momento o que permeava no coração destes homens levantados por Deus era algo tão somente para si. Ser batizado apenas para ser edificado. Falar em línguas tão somente por falar, para ser destaque ou diferente dos outros. Não todos criam que era uma capacitação dada por Deus. Que Deus tinha um propósito, Deus tinha um intuito. Havia um porquê de Deus batizar no Espírito Santo. E quando a gente vê as Escrituras Sagradas, já que estes homens focavam tanto no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos navegar um pouco no livro. Não temos como colocar referências, mas eu vou só citar para você entender. Havia o conselho, ordem de Cristo, para que os discípulos ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Para quê? Para que fossem testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até confins da terra. Testemunhas. Não somente testemunhas de lábios, mas testemunhas de caráter, na pessoa de Cristo, mostrando ao mundo quem era Cristo, e sendo tremendamente usados por Deus. Atos 2, nós conhecemos de cor e salteado, né? A efusão do Espírito Santo. Eles são batizados com o Espírito Santo. Mas esse batismo fez o que na vida deles? Eles continuaram da mesma forma? Pelo contrário. Isso impulsionou a igreja ao avanço. Isso trouxe a eles, pastor Eliseu Lima, uma capacitação maior, uma convicção. E se nós formos batizados com o Espírito Santo, isso não mudou a nossa vida, nós estamos desperdiçando uma ferramenta dada por Deus. Porque em Atos capítulo 4, e é o texto base da lição que nós lemos nesta manhã, pastor Eliseu leu conosco, mostra que a igreja está diante das autoridades. Pedro e João estão diante das autoridades. Eles já tinham sido batizados no Espírito Santo. E quando eles são colocados diante daquelas pessoas, a Bíblia diz que aqueles homens falam: para de pregar, pare de falar de Jesus. Porém o batismo de Ander trouxe tanta convicção a eles que eles dizem: julgai entre vós, se nós devemos agradar aos homens ou nós devemos agradar a Deus. Pense o que vocês quiserem, mas nós vamos continuar proclamando acerca de Jesus e pregando a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Atos capítulo de número 5, mais uma vez as autoridades ficam com raiva, encerram eles na prisão. Mas antes disso, final do 4 que a gente leu, quando eles saem da presença das autoridades, pastor Ederlane, eles não vão choramingar com o povo. Perseguiram a gente, mandaram a gente parar de pregar. Não, eles convocam a igreja e vamos orar. E nós lemos no texto, está a oração dizendo: Deus, dá para a gente mais ousadia ainda, opera em nossas vidas. E a Bíblia diz que Deus moveu o lugar e todos novamente foram cheios do Espírito Santo, aleluia. Atos 5, são colocados diante das autoridades mais uma vez. Pedro é até mesmo levado preso. A Bíblia diz que os discípulos são espancados por amor a Cristo.
E aí você vê a importância dessa capacitação, desse poder dado por Deus, que além de uma convicção, ele traz uma segurança e confiança em meio às aflições. Que a Bíblia diz que após os discípulos apanharem e irem embora, eles não vão, pastor Lucas, tristes. A Bíblia diz que eles se regozijavam, estavam felizes por padecer por amor a Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Atos capítulo 7. Olha o que o batismo do Espírito Santo fez na vida de um diácono chamado Estevão. Ele prega o maior sermão do Novo Testamento. Era um diácono, viu? Maior sermão do Novo Testamento, com uma profundidade teológica, uma capacidade tremenda. E no final do seu sermão, Estevão está cheio do Espírito Santo de Deus. E ao erguer os seus olhos, fitar os olhos no céu, ele vê o Pai e ele vê o Filho assentado à destra. Louvado seja o nome do Senhor. E ele morre ali apedrejado. Mas antes da sua morte ele diz: não impute a ele esse pecado. Perdoa o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Atos 8. A perseguição aflora contra a igreja. As autoridades vão contra os discípulos, e eles que tinham ficado em Jerusalém agora se esparramam por toda a terra, por todas as cidades. E a Bíblia diz que conforme eles vão andando, eles vão falando da palavra de Deus e vão sendo usados em maravilhas. Isso é a capacidade, essa instrumentalidade que Deus nos dá através do batismo do Espírito Santo, que independente das circunstâncias, nós temos as ferramentas de Deus para sermos usados para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Atos 12, para a gente já partir para mais adiante. Tiago é assassinado. Pedro está no cárcere. Qual a importância desse revestimento de poder? Herança que aprendemos neste movimento pentecostal, de todos os ensinamentos. A tranquilidade. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, a paz em nosso coração. Mas Tiago tinha acabado de ser assassinado. Pedro é encerrado na prisão. Quem sabe muitos de nós teríamos pensado: mataram Tiago, vou morrer também. Eu vou ser assassinado. Mas não, pastor Eliseu. Pedro estava dormindo. Que quando o anjo chega lá, tem que dar uma cutucada. Pedro, acorda, jovem. Acorda. E aí o anjo o tira do cárcere. Tamanha era a tranquilidade no coração daquele homem. Assim nós precisamos buscar da face de Deus como estes homens buscavam. Para que nosso coração seja afogueado. A presença de Deus seja real em nossas vidas. E a paz que excede todo entendimento tome conta de nosso ser. Louvado seja Deus, que mesmo em meio ao caos, a paz abunde em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava conversando com o pastor Enoque, falando sobre essas lições. E nós vemos a importância delas. Por que disso? A igreja há uma grande expansão sobre o ensinamento pentecostal. E por que não dizer lá em Atos dos Apóstolos? Quando a igreja se reúne para clamar pelo revestimento do poder, eram 120 pessoas aproximadamente. Após receberem a capacitação, o poder de Deus, o batismo do Espírito Santo, esse revestimento da parte de Deus, sermões começam a ser pregados. No primeiro sermão, mais de 3.000 almas se convertem ao Senhor em Atos 2. Atos 4, mais uma vez a palavra de Deus é ministrada. Mais 5.000 homens são resgatados por Cristo através da pregação da palavra. Atos 5 fala que a proclamação do Evangelho continua e uma grande multidão passa a crer no nome do Senhor. Louvado seja Deus. Atos 6 diz que se multiplicava cada vez mais a quantidade e o número de discípulos. Atos 9 fala da expansão da igreja, a multiplicação. Atos 16 fala do fortalecimento da igreja, a estruturação e o rompimento de fronteiras e barreiras, indo a outras nações para proclamar o Evangelho. Era Deus colocando as suas ferramentas em uso e mostrando que há expansão. Se nós queremos crescimento da igreja, fortalecimento e estruturação da igreja, é somente através do poder do Espírito Santo de Deus e da graça de Jesus sobre nós. Eu sei, a gente vive em dias, eu não vou ter dó de falar não, a gente vive em dias de muitas metodologias de crescimento, pastor Eliseu. Os camaradas se reúnem
reúnem aí dizendo: olha, a forma da igreja crescer é desta forma, é este método, este pensamento. Mas quando eu olho as escrituras sagradas, não há outro método algum, a não ser o de Atos dos Apóstolos. Calma, então eu vou pregar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e em cada alma havia temor, e o Senhor acrescentava as almas que haviam de se salvar. Se nós queremos crescer, é debaixo da presença de Deus, do fogo de Deus nas nossas almas. Método serve para a empresa. Aqui o que funciona é a graça de Deus, a glória de Deus e a presença do Espírito Santo do Senhor. É isso. Era o que estes homens ensinavam. Movimento de santidade, movimento de Kessler, Edward Irving, era o poder pleno de Deus, usando os homens como ferramentas para expansão e para o crescimento. Certo é que, infelizmente, e mesmo na época houve alguns problemas, algumas pessoas por não conhecerem, e por isso eu vejo a tamanha importância, Dr. Wilson, que a gente conversava, dessa série de lições, dessa estruturação de conhecermos o pentecostalismo para evitarmos, bispo, os exageros, os erros, que muitas vezes as pessoas falam mal dos pentecostais por causa de um grupinho aí que faz um monte de coisas fora das escrituras. Infelizmente recebemos vídeos direto de charlatões, ditos profetas, e aí colocam como se todos os pentecostais fossem do mesmo jeito. O camarada que para profetizar cobra tanto. Esse dia eu vi um vídeo, cara, olha, aquela revelação que eu dei para a irmã foi de 1.000, mas para você, empresário, ela vale 10 mil reais. Para isso que nós temos que conhecer a Bíblia e conhecer o movimento pentecostal, para que esses exageros e essas bandidagens não surjam no meio e as pessoas não sejam levadas por esses ensinamentos errados, porque falta, muitas vezes, novo nascimento. A grande preocupação destes homens, e eu retorno àquela introdução de Wesley, a grande preocupação que tem que permear nossos dias. Somos pentecostais, sim. Cremos no poder de Deus, na atualidade dos dons, mas o nosso caráter precisa ser diferente. De nada adianta sermos usados nos dons por Deus, no talento que Deus nos dá, na manifestação da sua graça, para curar alguém, para falar com alguém, ou qualquer outra coisa que seja, se o nosso caráter não condizer com isso. Primeiro é o nosso caráter. Para Deus, na realidade, de nada vale o talento. Opa, peraí, Lincoln. Você está colocando como se Deus desvalorizasse. Não é isso. O que vale mais perante a vida nossa com Deus é quem nós somos. E estes movimentos tinham essa preocupação da santidade. É aquele fato quando Cristo comenta que naquele dia muitos dirão: mas em teu nome profetizamos, em teu nome curamos, em teu nome repreendemos os demônios. Pastor Eliseu, em nenhum momento Jesus disse: vocês não fizeram isso não. Não, pastor Lúcio, Jesus não repreende eles. Eles até fizeram. Mas Jesus diz: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Queridão, minha querida, seja muito usado por Deus, seja batizado, fale em línguas estranhas, mas tenha um caráter que condiga com a sua fé, e da mesma forma eu. Tenha uma vida ilibada, uma vida polida, uma vida agradável, a santidade na sua vida. Quando estes homens do movimento de santidade começaram a se voltar a Deus desta forma, até mesmo metodistas, alguns até que tinham fugido um pouco do pensamento de Wesley, começaram a usar um trocadilho, usando a expressão inglesa crankification. Por quê? Sanctification em inglês é santificação. Crank é mania. Então começaram a chamá-los de maníacos da santidade, de forma pejorativa, porque eles estavam se voltando cada vez mais a Deus, com a presença do Espírito Santo. Deixa que fale, irmãos. Mas vocês se emocionam demais, vocês se abrem demais, vocês derramam demais o coração. É assim que Jesus quer, que eu e você lancemos tudo no altar dele e sejamos renovados dia após dia para a glória do nome dele e sejamos fortalecidos para a glória do santo nome do Senhor. Todo este movimento serviu numa época difícil, não foi fácil para estes homens. A teologia em voga era o cessacionismo. Tudo morreu com o último apóstolo. E assim o cessacionismo prega. Ninguém mais é usado por curas, em dom de cura. Não há mais profecia. Não há línguas estranhas em invenção. E isso crescia cada vez mais, é o que dominava. Mas Deus levantou esses homens
mostrando que havia uma necessidade de um reavivamento, que é um reaquecimento da fé, um reaquecimento do coração, de voltar a vivenciar. E é isso que precisa extrairmos dessa lição. Eu e você olharmos para o livro de Atos dos Apóstolos, entendemos que não é história, é a vida real da igreja. É o que acontece todos os dias e deve acontecer todos os dias. E até assisti de um pedaço de um podcast de um homem que defende muito bem, pastor Ezequiel Duarte, o pentecostalismo, Gutierrez. Pastor Gutierrez é um dos grandes expoentes com relação ao pentecostalismo. E ele fora perguntado no podcast, por que, doutor Wilson, pastor Wilson, não se é usado mais, Deus não usa tanto as pessoas mais no dom de cura. E ele respondeu de uma forma interessante, e é a realidade. Ele disse, muito antigamente, não havia a assistência que nós temos hoje. O único recurso era a oração. Ou Deus fazia ou a pessoa morria. Hoje nós temos recursos e não há problemas de usarmos, irmos a um hospital, a um postinho, um acompanhamento, tomar um medicamento, não há problema algum. Mas em lugares onde não há esses recursos, nós vemos o pleno agir de Deus e os milagres do Senhor mais notórios. Como assim? Vou dar um exemplo prático. Quando a gente acompanhava a obra no Amazonas, 5 anos que a gente coordenou o Amazonas com os missionários, quantos e quantos testemunhos de quando a gente estava lá, os próprios missionários mandavam mensagens de alguém que está lá no meio do mato, num ramal, algo bem distante da sociedade, não tinha como chegar médico, não tinha como fazer nada, o menino estava morrendo, o missionário impunha a mão e cura, porque era o único recurso. Assim é a instrumentalidade de Deus. Há uma necessidade, Deus vai manifestar o seu dom. Há uma carência, Deus vai manifestar a sua glória. Louvado seja o santo nome do Senhor. Siga buscando o fervor. Mas, irmão Lincoln, você ainda tem 5 minutinhos. O que você vai fazer com esses 5 minutos? Nós vamos fazer o que esses homens faziam, pastor Eliseu. Wesley orava até sentir o poder de Deus e a presença de Deus. Os demais irmãos se reuniam em oração para clamar a Deus e pedir a presença de Deus. E nós, como igreja, vamos colocar de pé. E juntos nós vamos tirar 5 minutos de oração. Lincoln, é muito tempo. Não é, não. Esses homens passavam 1, 2, 3, 4 horas. Edwards tinha 16 horas de devocional diário, pedindo a presença de Deus, pedindo a glória de Deus sobre eles. Nós precisamos, cada dia como igreja, para seguirmos avançando neste mundo, conhecer a fundo as Escrituras. Eu sou um amante de estudar as Escrituras, a história e a Bíblia, e livros e tudo, mas primordialmente, nós precisamos de corações afogueados da presença de Deus, para que quando a gente fale, a chama de Deus acenda em outros corações. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? E a Bíblia diz que a história conta que quando eles oravam, eles clamavam, gritavam, falavam mais alto, buscavam a Deus com todas as suas forças, porque o anseio era a presença de Deus. E nós vamos junto orar. Eu vou até largar o microfone, que eu quero ouvir você orar comigo. E nesses minutos finais, nós vamos pedir o poder de Deus, o batismo do Espírito Santo, os dons sejam manifestos entre nós, e que Deus volte a nos usar cada vez mais para a glória do nome dEle. Vamos orar? Grande Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor e bendizemos o Teu nome e exaltamos a Ti. Deus, nesta manhã nós clamamos por Tua presença e pedimos a graça, a glória do Senhor sobre as nossas vidas. Dependemos, carecemos e necessitamos do Senhor. Que no nome de Jesus nossos corações sejam afogueados, revestidos do poder do Senhor em nome de Jesus. Deus, coloque as Tuas mãos como aqueles homens clamaram pela presença plena do Senhor, pela glória e pelo agir do Espírito Santo. Nós como igreja nos reunimos nesta manhã crendo o batismo do Espírito Santo, ele é real, os dons eles são reais, por isso manifesta entre nós a Tua presença. Deus, venha, sui reveria, aqui a sui feria lá, em nome de Jesus, opere sobre cada vida, aqueça corações, repreenda a frieza, repreenda os impedimentos em nome de Jesus. Assim como a coça anseia por água, como terra seca
Adore ao seu Deus e fale em línguas estranhas. Rasgue-se na presença de Deus. É uma escola dominical, mas Jesus está aqui para aquecer o seu coração. Jesus, ceia, Ele está aqui para foguear a sua alma. Bendiga o santo nome dEle. Ele há de derramar a sua chuva sobre nós. Ele há de transbordar em nós o Espírito Santo dEle. Aleluia. Se você ainda nunca falou em línguas, em nome de Jesus, que Deus com a sua graça te batize com o Espírito Santo. Que não fique só na teoria, mas na praticidade. Você fale em línguas e seja usado para a glória do Senhor. Seu coração, Ele tem o poder de Deus para a sua vida. Ele tem mais dele a se revelar, levar uma dimensão maior, a ter experiências maior com Deus. Ele abre esta oportunidade para você todo santo dia. Ele abre uma nova oportunidade de revestimento, uma nova oportunidade de ser cheio. Bendito é o Senhor, graças te damos, Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém? Assente aí bendizendo e exaltando o nome do Senhor. Ele ainda faz. O mesmo Deus de Atos dos Apóstolos. Seja renovado todos os dias, seja aquecido pela fé. Tenha o seu coração queimando, ardendo cada vez mais por Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Louva a Deus pela vida da bispa, Bispo Ides, pela confiança, oportunidade. Pastor Lúcio, meu amigo, obrigado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.